Olá, irmãos, uma boa noite. A graça do Senhor Jesus, o nosso grande Deus e Salvador, seja sobre todos. Recentemente, eu refletindo sobre a vida, eu lembrei de uma certa ocasião, em 1995, eu prestava um serviço na casa de um amigo. Nessa época nós congregávamos na igreja metodista wesleyana, eu era diácono e ele presbítero. E eu acho que eu já comentei aqui, por causa de algumas convicções que o Senhor colocou no meu coração, através do seu Santo Espírito, mesmo antes que eu pudesse ter compreensão disso nas Escrituras. Exemplo, ninguém perde salvação. E a igreja metodista wesleyana creio ainda hoje, na época era uma igreja arminiana legítima, aquela papo roxo, peito amarelo, né? Então, em certo momento, esse colega chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Em João 15, o Senhor Jesus fala sobre a videira e diz que o ramo que não estiver nele e não der fruto, e não der fruto, o Pai o arranca e ele se seca e é queimado. Como é que você me explica isso? E na época pelo que eu me lembro, assim, eu fiquei sem uma resposta precisa, uma resposta objetiva. Agora, há poucas semanas, eu cogitando aqui sobre o próximo vídeo que ia fazer, depois desse processo de pré-operação e pós-operação do ombro, né? Eu trabalhava aqui numa mensagem falando da deidade do Senhor Yeshua, ou do Senhor Yeshua ser o Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo e escolheu aquela forma humana específica para se manifestar. Que escolheu uma força de expressão, porque essa forma humana que nós conhecemos como o homem Yeshua, nós chamamos aqui comumente de Jesus, né? É pré-existente. Ela é pré-existente, como nós podemos ver em Colossenses, Filipenses e em outras passagens mais, aonde a palavra de Deus se refere a ele, a Yeshua, o homem, falando dele diante da criação. Bom, então lembrando disso, eu me peguei e me detive um pouco sobre João 15, lendo aqui sobre a videira. Não sei se pelo tempo será possível trabalhar usando as duas traduções, a Almeida Corrigida e a Bíblia de Jerusalém, mas eu achei interessante como que a nossa ignorância como ocidentais, ainda hoje em 2026, eu fiquei até feliz recentemente, eu assistindo assim, sem ter o que fazer, cliquei em um vídeo aqui no YouTube, parece que é Jesus Cop, uma coisa assim, e o rapaz entrevistava Luiz Saião, e eu fiquei de uma alegria muito grande que eu vi Luiz Saião explicando para ele que nós estamos perdendo muito e pecando muito por lermos o Novo Testamento como se ele tivesse sido escrito em grego e em latim, o que é impossível.
quem escreveu o Novo Testamento foram apóstolos, todos eles judeus. Portanto, ele tem que ter sido escrito no hebraico. E nós precisamos preparar o nosso cérebro. Estou parafraseando o que Luiz Saião disse, tá? Mas eu fiquei muito feliz que ele falou nas palavras dele a mesma coisa que eu tenho dito em outros vídeos. Para ler as Escrituras, entendendo que ela não foi escrita para ocidentais, muito menos para brasileiros. Ela foi escrita em hebraico e aramaico, idiomas semíticos, e que, portanto, a forma de pensar, a maneira de entender a vida, de enxergar o mundo, as coisas e ouvir expressões, absorver doutrinas, é muito diferente do que acontece conosco hoje. E dizia ele, nós lemos uma Bíblia platônica, uma Bíblia homérica. Eu falei, poxa, que bom, agora vai. Porque uma coisa é Enoque falar, né? 7 visualizações, às vezes nenhuma curtida. Outra coisa é o doutor Luiz Saião falando, né? Pois bem, eu precisava fazer essa observação, porque uma das questões e foi provavelmente, com certeza, o que me embaraçou, é que nesse capítulo, há poucos dias, ou quem sabe horas, do processo de prisão, a ceia, prisão, a última ceia do Senhor com os seus discípulos, que será uma ceia doutrinária, porque ele vai estabelecer ali um rito a ser praticado pela Kehilá, ou as Kehilot, né? Que nós chamamos de igreja. Essa palavra não pode ser encontrada em lugar nenhum no Novo Testamento hebraico, né? Porque o Senhor não fez igreja, ele não tem igreja, ele tem comunidades, edais, ou Kehilá, ou Kehilot, né? Então, nós deixamos de entender em maior profundidade quando ignoramos que certas pronúncias do Senhor Yeshua é para Israel. É em primeira mão para os judeus. Pode, e às vezes é aplicado em nossas vidas, em comunidades, pode ser compreendida, aplicado em nosso viver, pregado para nossas comunidades, chamadas aqui de igreja, mas nós precisamos entender que aqui em João 15, o Mashiach de Israel está falando a Israel, e em particular a semente, o embrião do que viria a ser o seu grande e majestoso reino de comunidades em todo o mundo, que vai ter seu início aqui. Então, antes de nós lermos aqui, deixa eu colocar aqui uma marcaçãozinha, eu quero chamar a atenção para nós lermos. Eu não separei aqui, eu esqueci, mas está tudo bem. As passagens onde falam de videira. Salmo 80. No Salmo 80, para que nós possamos ter o fio da meada, né? No Salmo 80, eu vou começar lendo a partir do verso 4. O salmista diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás Até quando te indignarás contra
a oração do teu povo. Tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contenda com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vide. Então aqui nós percebemos que o povo de Israel é tratado figuradamente como uma vinha que tem a sua origem em uma videira espiritual prototipada, né? Tendo como protótipo a nação de Israel e aquilo que de mais puro e santo houve entre o povo de Israel. Mas, como povo, na sua totalidade, foi uma vinha que não produziu as uvas para o que ou para as quais ela foi criada. Então aqui em João 15, o Senhor Yeshua vai pegar essa ideia ou doutrina e começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Outra tradução diz agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Verso 14 até aí. Então nós podemos observar que o Senhor Yeshua está agora se dirigindo a esta célula, vamos nominá-la assim, a esta célula viva, a esta célula espiritual, que ele reproduziu de si, ele deixa isso bem claro, e está alertando a ele. E esse pensamento, este raciocínio, vai ser levado adiante. Você vai encontrar este raciocínio de não hajam mais como vós tendes feito historicamente. O cai, levanta, o peca, o se prostra, oferece até sacrifício dos próprios filhos a demônios, depois vem, pede perdão, eu perdoei, e assim aquela novela macabra que foi a história de Israel no Antigo Pacto, principalmente no período pré-cativeiro babilônico, né? Posteriormente foram conflitos, entrou-se numa era de uma grande ambição política, mas nos detendo aqui, o que o Senhor está dizendo, e o autor, o apóstolo que escreve a epístola aos Hebreus, note-se que ele não fala aos judeus, como seria de se esperar. Ele está remontando, chamando a atenção para que, olha, eu quero que vocês se portem ao passado de Davi, ao passado de um período glorioso que nós tivemos e que foi único, aonde nós éramos conhecidos como os hebreus. Por isso ele escreve a epístola, mas no capítulo 6 ele fala, aquele que provou da vida vindoura, aquele que recebeu do Santo Espírito e pisou e caiu, para este não resta mais esperança. É isto que Yeshua está dizendo aqui a Israel, através daquele grupo de apóstolos que vai começar a grande obra que nós conhecemos através das narrativas de Atos dos Apóstolos, das epístolas, que foi um período glorioso, como que o Evangelho alcançou todo Israel, toda a Samaria e as nações vizinhas, e comunidades que a Bíblia profana, em português, chama de igreja, que eram comunidades, a comunidade que está em Éfeso, a comunidade que está em Tiatira, a comunidade que está em Esmirna. E ele então começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, estando em mim, vocês estão ligados à vida eterna. Agora vocês abram o olho, porque não bastará ficar usando meu nome como fizeram na aliança passada e achar que estão em mim, quando na verdade eu não estarei em vocês. E quando vocês se derem conta, vocês estarão secos, mortos, e só servindo para uma coisa: ser recolhido para o fogo. E ele vai tecer uma série de ensinamentos com declarações de segurança. Ele vai lá na frente dizer, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Como quem diz, sejam firmes, mantenham-se seguros e tranquilos, não temam nem mesmo a morte, porque fui eu que escolhi vocês. Mas aqui ele vai dizendo, eu sou a videira, vocês são as varas que produzem frutos, e quem produz fruto, o Pai vai estar sempre limpando para dar mais fruto ainda. Agora, se alguém porventura não estiver dando fruto, está em xeque
a sua real ligação com o tronco, com o tronco principal, com aquele que tem a raiz na terra e que através disso sustenta as folhas, os ramos e os frutos. Isso, trazendo para nós que estamos aqui 2050 anos depois, ou quase isso, nos deve advertir para o fato de que muitos andam por aí e se afastam da videira e daqui a pouco já não estão mais ligados na videira e fazem muito festim, produzem muito barulho, soltam muitos fogos, faz muita como é que é o termo cunhado pela política? Soltar fogos. Me embaraçou a língua agora. Mas de real mesmo, não tem nada. Não produz fruto. Ou frutos. Eu tenho convivido com pessoas assim. Pessoas invejosas. Pessoas vazias, sem vida. Que chegam na minha casa, ó, conta comigo, tô aí, hein? Depois, cadê? Some. 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco, como é que tá as coisas? Eu digo, graças a Deus, firme na rocha eterna. Na bênção do Deus que foi ao Calvário. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará e colhem e lançam-no no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis fruto. Não é que se faça barulho, não é que se pregue bonito, não é que se fique pegando pessoas, mendigo na rua e fazendo selfie, dizendo que está levando para a igreja, que está levando para abrigo, que está para aqui. Isso não é demonstração de fruto. A demonstração de fruto é uma vida ligada a Deus, de tal forma que vidas são transformadas e permanecem nesse estado e sofrem uma mudança que tem um divisor de águas do que era antes e do que passa a ser a partir de agora, com continuidade. Nós vivemos um tempo que se fala muito, todo mundo é de Deus. Todo mundo sabe tudo. Você já ouviu falar do Senhor Jesus? Já conhece a salvação? Sim. O senhor sabe que o Senhor Deus vem pegar os seus para a vida eterna, para a herança eterna? Sim, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço. Recentemente eu conversando com uma pessoa, eu estava numa loja comprando umas madeiras. Aí, na hora, eu quase indo embora já, eu conversando com o estoquista, falei, olha, cuide para que essa madeira vá para mim. Porque em outros lugares onde eu andei comprando, eu ia no lugar, escolhia a madeira, explicando para ele, não, pode deixar comigo, estou anotando o seu nome aqui, Enoque. Nome importante, né? É o nome da Bíblia. Eu falei, você conhece a Bíblia? Eu sou desviado. Eu falei, de onde? Para onde você estava andando que tu se desviou? Não, eu fui na igreja, eu fui diácono. E ali eu comecei a trabalhar com ele, conversar com ele, falar assim. E perguntei, você, de fato, teve um encontro com a fonte espiritual da verdadeira vida?
Você sentiu aquele novo nascimento? Ele calou, baixou a cabeça e disse que... Então presta atenção, dizia eu para ele. Você precisa entender que há um Deus que te escolheu, porque se você já esteve dentro de uma igreja, se você foi descido às águas batismais, se você participou da ceia, se você teve comunhão com santos, você tem um chamado de Deus. O que você precisa é ter convicção e se apegar à verdadeira videira. Porque o que está acontecendo aí é que o pessoal está apavorado. Estão dizendo que o nosso número, eu me incluo, né, que me chamam de desigrejado, está maior do que o dos igrejados. Só que dentre os igrejados, eu vejo todo tipo de perniciosidade que são praticados por pessoas que não podem estar ligados à videira. Vida de fantasia. Vida de encenação. Não estão mais conseguindo manter o teatro de pé. Não teria como. Porque quem tem vida na videira não precisa de religião, não precisa de templo, com plaquinha. Deus tem uma bênção especial para você aqui. Lá. Aquilo que o Senhor fala lá em João 4, com aquela mulher, foi ali, né? Foi para a mulher. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem que ter um lugar. Não é assim, não. Como assim? Como assim? A máscara está caindo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui nós encontramos Yeshua, o homem, o Mashiach, o humano, que tem o Deus habitando nele, mas que não deixa de ter a sua individualidade humana. E advirta-se, não qualquer humanidade. Ele não descende de uma linhagem pecaminosa. Ele foi gerado, ele é chamado de o Filho unigênito do Pai. O único que foi gerado. Nós somos gerados pelo Espírito, através da fé. O nosso espírito é ressuscitado, é despertado da morte, e assim nós somos salvos. Ele não precisou de nada disso. Não havia pecado nele. Não se encontrou uma falha em suas palavras. No domingo, eu indo ao mercado, encontrei com um presbítero. Falei, eu lembrei de você recentemente. Ele falou, assim mesmo? Eu falei, Em 95, quando eu estava na sua casa fazendo um trabalho, que você questionou a doutrina da salvação em João 15. Ele, caramba, tu se lembra? Mas eu não me lembro disso. Eu falei, mas eu lembro. Direitinho, suas palavras todinha. Mas, no entanto, não entrei no mérito do assunto. Ele estava indo pegar o carro dele na concessionária, e era um domingo, ele tinha que ir, ele agora é pastor de uma igreja no Recreio. O Senhor não está falando aqui que qualquer ramo que venha estar nele, se afastar-se, se desligar-se, como se isso fosse possível. Porque lá em João 8, do João capítulo 6 ao capítulo 8, uma das coisas que ele vai deixar bem claro é: quem está nas minhas mãos, diz ele,
De maneira nenhuma sai, não pode sair. Aquele que o Pai me deu é meu, e ninguém pode arrancá-lo de minha mão. Então, se é ninguém, nem eu, se quiser. Se quisesse sair, poderia. Aliás, já fui tentado várias vezes a falar, eu já estou salvo mesmo, deixa isso para lá, eu vou ficar quieto. Daqui a pouco eu morro, se o Senhor voltar, eu vou subir mesmo. Mas não tem jeito, daqui a pouco eu estou atrás dele, daqui a pouco eu estou na palavra, daqui a pouco eu estou na oração. E ele vai continuar falando a judeus, advertindo aqueles que tinham o hábito de, mesmo diante das maiores manifestações de Deus na vida do povo de Israel, eles abandonavam, davam as costas, como denunciam os profetas, e se voltavam aos demônios, a Baal, a Astarote, ou aos Baalins, já que Baal não é um nome, é um título. Então haviam muitos Baais. Havia o Baal da Pérsia, havia o Baal da Babilônia, havia o Baal da Síria, e às vezes chamava-se coletivamente de Baalins. Então é necessário que nós entendamos que, embora esta palavra se aplique a mim, mas não para que eu tenha cuidado de perder a minha salvação, como o amigo e ainda pensa assim hoje, mas que eu tenho que entender a minha importância como ser, mais do que humano, mas como um ser humano selecionado por Deus, que tenho que agir diferente de outros. Eu tenho que produzir frutos, eu tenho que dar frutos, eu tenho que demonstrar a diferença. E ele vai falar de uma diferença muito importante, na qual Israel pecava muito. Tenho-vos dito isto, verso 11, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é de qualquer maneira. Irmãos, eu tenho tido problemas com algumas pessoas, principalmente via de regra do sexo masculino, que quer demonstrar amor, mas quando é posto à prova, tudo não passa de festim, tudo não passa de palha. Não passa de palha. Amor não é você dar dinheiro, amor não é você ir orar e chegar e dar tapinha no ombro. Amor é você estar presente nas necessidades mais importantes, sejam elas quais forem. E como nós estamos carentes de atenção, de cuidado, de companheirismo, de comunhão. A palavra-chave é essa, comunhão. Encontros, mas não para estar juntos, mas para estar unidos em um mesmo espírito. Isso é diferente. Essas comunidades que estão por aí estão preocupadas, fazendo de tudo para juntar o máximo de gente possível para estar ali. Ajuntamento. Mas cada um na sua. Ele não fala disso aqui. Ele fala, vocês, o verdadeiro Israel que eu estou agora gerando, e vocês são a célula matre. Ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. Não é como Platão ensina, não é como Shakespeare pregou nos seus poemas, nas suas poesias. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso de forma sublime lá em Coríntios 13, né? Onde ele fala coisas que parecem paradoxais. Um homem dá o corpo, queimar o corpo pelo outro, e isso pode ser feito sem ter amor. Olha que coisa. Olha que coisa importante. O amor que o Senhor invoca aqui no verso 12 é o amor que pode me levar a dar minha vida, não se atirando na frente de um carro, mas dar a vida em sacrifício, de viver em prol do próximo quando ele precisar disso. Pessoas acham estranho, irmãos, pessoas acham estranho crente. Pessoas que se diz crente acham estranho de estar casado por causa da condição de minha esposa. Muito mesmo. Conheci muito no primeiro lugar, ó. Picou a mula, chutou o pau da barraca. Eu falei, mas não era salvo, né? Não era salvo. Não estava ligado na videira, né? Mas nem não tem nem como. Porque é desse tipo de amor. O amor que o Senhor viveu com eles e não falou apenas, mas mostrou com sua vida. Pegou os 12, através dos 12 ele reuniu mais 70, há quem entenda como eu, que chegou a mais de 200, mas tinha eram células nucleares, e de todas as células, a principal era dos 12, que vai terminar em 11, a quem ele dedicou a vida dele, ensinando com palavras e com práticas, convivendo, ajudando. Tinha doença na casa de Pedro, ele ia lá curar a doença, ensinando a eles como era para ser vivido, como é a vida do Israel a partir de agora. Aí tem um monte de abestalhado aí que vira pastor. A primeira coisa que fala, eu estive em Israel, eu estive na Terra Santa. Terra Santa, muito santa ela, muito santa. Ela é tão santa que João em Apocalipse chama ela, espiritualmente, é Sodoma e Egito. Onde é que está? Deixa eu ver se eu acho aqui em Apocalipse. Eu não. As duas testemunhas. As duas testemunhas. Que elas são mortas. Poder soberano, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta sobe do abismo, lhe fará guerra e os vencerá. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Muito santa. Muito santa. Eu não estou aqui pregando antissemitismo, não. Eu tenho amor pelo povo de Israel, como tenho amor pela Ucrânia. Estou sofrendo com o povo ucraniano, estou sofrendo muito. Estou sofrendo com a situação dos palestinos, que são presas na mão de terroristas, como nós somos presos nas mãos, nas garras de criminosos no STF, que são sustentados por criminosos que estão no Congresso Nacional e ficam aí fazendo teatrinho no YouTube. Uma nação continental presa deles. Mas eu tenho amor. Eu tenho amor por eles. Mas não vem pra cá com esse negócio de... Irmãos, um camarada
que depois de se tornar pastor, aí o cara começa a recolher dízimo, aí todo mundo vai para Israel, né? Eu tenho uns cinco, tudo do meu tempo de Sião, 1986. Viraram pastor e foi para Orlando, para Disney, porque isso é importante, né? É importante. Fazer missão na Disney. Fazer missão lá abraçando a Minnie, o Mickey, o Pateta, né? O idiota abraçando o Pateta, Então, pessoal, eu fui para Israel. Aí teve a coragem para mim. Eu fui para Israel e quando entrei no Jordão, eu tive o verdadeiro nascimento. Agora eu sou um verdadeiro salvo. Eu sou um judeu messiânico. Eu olhei para a cara dele assim e queria te chamar para ser pastor. Vou te consagrar pastor e tu vai trabalhar no meu ministério. Eu falei, tá repreendido, tô fora. Tô fora, fariseu. Porque nós precisamos dar atenção. Eu sei, o vídeo ficou grande, eu não queria isso. A isto que está aqui, que o Senhor falou a Israel, advertindo a célula matre do novo Israel, do Israel espiritual, advertindo a eles, não se iludam com o passado. De agora em diante a coisa é diferente. Está em mim, está em mim. Agora, quem não estiver em mim, pode fazer de conta que está, mas vai começar a haver uma diferença. Alguns raminhos vão estar verdinhos, folhinhas verdes brotando, e de repente o outro está secando. Está secando, porque está encostado no tronco, mas não está recebendo a seiva, não está recebendo a vida. Está assim, está assim hoje aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, disse o Machia, se fizerdes o que eu vos mando. Não é se fazer o que o Espírito Santo está me tocando no meu coração, irmão. O Espírito Santo está tocando no meu coração aqui agora, mas não tem essa conversa, não. Está aqui, E ele vai dizer também, eu enviarei, vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o Consolador. E ele vos lembrará de tudo que eu vos ensinei e vos ensinará também, vos guiando a toda a verdade. Então nós precisamos entender que somos membros ou que devemos buscar o atestado em nós mesmos de que somos ramos da videira verdadeira e não de arrebenta cavalo, espinheira, unha de gato. Tem um monte de gente aí que está colado em coisa que só traz ferida, só traz problemas. E não se dá conta que não está dando sinais de que está recebendo a seiva da verdadeira videira. Porque Israel galgou a sua história por milhares de anos assim, desprezando a seiva da videira espiritual que é Deus e virando as costas e indo aos desertos, se ligando a coisas que só produzia morte. As Escrituras usam algumas plantas que são muito importantes para a história do povo hebreu e do povo judeu no Antigo Pacto. A terra da Palestina era próspera em um tipo de oliveira que ela, se cuidada, tal como ela nascia, ela não produzia boas azeitonas. Era necessário fazer um enxerto. Isso também é falado aqui. Então, a videira, no caso a uva, né? Ela
é uma planta que tem um simbolismo muito especial. Aqui, como eu disse anteriormente, o Senhor está próximo, o Evangelho de João é diferente dos sinóticos, mas ele está próximo da chamada Santa Ceia, da noite em que ele vai ser traído e preso. E ele, como videira, vai produzir o vinho que nos dá a vida, que é o seu sangue. Em outro momento, pode-se falar da figueira. Havia uma figueira em Israel e nas regiões da Palestina que dava um figo muito bom, tanto para alimentação como para usos medicinais. Outra planta importante é a tamareira, que as Bíblias traduzem, né? Porque usam a Septuaginta e usam palmeira. E não existia palmeira na Palestina. É tamareira que produzia a tâmara, que era rica em um doce tão forte que se produzia açúcar, além, como se fosse do mel, como a abelha produz o mel. A tâmara, ela tinha um açúcar, ela produzia um açúcar muito bom e também era uma planta de uso medicinal também. Acha-se ingrediente na tamareira de forma medicinal. Mas aqui o Senhor está lançando mão da planta, figura mais importante para a história de Israel. E ele vai dizer, assim como Israel é uma vide, que tinha no centro de si a videira tipológica, eu sou a videira antítipo, eu sou a videira verdadeira. E todos que estiverem ligados em mim precisam dar frutos, porque aqueles que estiverem ligados em mim, aqueles que se dizem servos do Machia, amigo do Machia, mas não dá o fruto que é característico daquele que está ligado a ele, ao Machia, começando pelo amor. O amor diferencial, o amor que não é o amor grego, que não é o amor romano, que não é o amor humano, que produz sentimentalismo, mas que não produz obras que tragam vida, que proporcionam segurança e vida. O ramo que está ligado na videira verdadeira, na videira antítipo, a verdadeira, ele está ligado e se nutrindo da seiva que é espiritual, da seiva que produz a vida espiritual. Que possamos entender e compreender a diferença do que o Senhor fala diretamente, objetivamente, ao novo Israel que está se formando, o Israel espiritual. Ele está falando a judeus, mas também se aplica a mim, se aplica a mim, que preciso ter uma vida não só de palavras, não só de encenações, não só de roupas, não só de carregamento de Bíblia. Eu preciso ter uma vida que produza frutos, que quando o meu semelhante, o meu amigo pedir, eu possa dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Seja lá por que for, eis-me aqui. Porque senão, alguma coisa está errado. E estamos cercados de pessoas de muito bom testemunho, muito boas palavras, mas de conduta para lá de duvidosa. De conduta para lá de duvidosa. O mundo precisa
de comer da uva ou beber do vinho da verdadeira videira. Da verdadeira videira. Está cheio de falsas videiras por aí, que o mundo gosta muito, porque ela não produz diferença, ela não produz transformação. O mundo vai lá e bebe do seu vinho e continua o mesmo. Come das suas uvas e continua o mesmo. Não se saciam. Não se saciam. Que Deus possa, através dessas palavras, levar você à reflexão para si e para aqueles com quem você tem se relacionado e olhar e pesar as ações mais do que as promessas vazias, promessas sem conteúdo. E quando for o caso, a gente tem que confrontar essas pessoas. Confrontar. Amigo, tu fala bonito, tu prega muito bem, mas eu não vejo frutos na tua vida. O teu comportamento não condiz com o que você prega. Porque uma coisa é ser um galho seco colado em uma árvore da qual até há frutos, mas que cada ramo apresente os seus próprios frutos. Que cada ramo se mostre vivo, verde, com suas folhas bem verdinhas e com frutos surgindo na estação própria. Que Deus abençoe a sua vida.